Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, rapaziada? Repararam que eu tô de máscara, né? Covid. É isso aí, geral de máscara, ó, álcool em gel aqui, ó, na mão, o tempo todo se prevenindo, é isso aí. Repararam, né? Olha o nomezinho, Chicão ensina. Ah, moleque. Tô demais, tô personalizando tudo, tô brabo. Pra ficar melhor ainda, hoje a gente vai falar o quê? Vai falar de quê? Transmissão de calor. Transmissão de calor. Sim, transmissão de calor. A gente vai entender algumas paradinhas, forma de transmissão de calor. Por que que acontece algumas coisas e vocês falam, nossa, por que que acontece isso? Como acontece isso? Calma, a física tá aí e vai explicar para os senhores. E vai ser agora. Então vamos começar. Vamos começar rapidamente. Vamos falar de condução. Gente, como a gente fala de condução térmica? Antes de eu começar a falar de condução térmica, eu vou fazer o seguinte. Você já experimentou? Com certeza já foram na cozinha, aquela coisa maravilhosa, né? Fazer aquela comidinha, aquela coisa, aí você vai lá, pega, a sua mãe fala, fulano, não pega isso aí não. Pega com o garfo que tem a hastezinha de madeira. Mãe, deixa comigo que eu sei cozinhar, mãe. Sou brabo na cozinha. Beleza. Aí você foi lá tranquilamente, está mexendo lá o seu recipiente. Vamos supor que você esteja fazendo aquele Nescauzinho quentinho nesse tempo em frio. Aí você vai lá e pega aquela sua colher linda, maravilhosa, toda de metal. Aí você vai, mexe, de repente chega uma mensagem no seu WhatsApp. Você deixa aquela colher ali dentro e vai responder a mensagem no WhatsApp tranquilamente, começa a rir, maravilhoso, que coisa linda. Voltou. Pegou a colher que não é a colher ou o garfo que a sua mãe falou, botou a mão, deu aquela leve queimada. E aí você se pergunta, o que aconteceu? Vou te explicar o que aconteceu. Simplesmente ocorreu uma condução térmica. Como assim condução térmica, Wanderson? Bom, você colocou aquele seu leite quente, aquele seu Nescau para dar uma esquentada, e o que você fez? Como você cedeu calor por aquela chama, né? O que você fez com o grau de agitação das moléculas daquela substância que você iria beber, no caso Nescau, chocolate quente, leite, que seja? O que você fez ali? Simplesmente você fez com que tivesse um contato das moléculas do recipiente, né? Você aumentasse essa temperatura, ou seja, aumentasse o grau de agitação. Esse grau de agitação, né, influenciou no grau de agitação também, ou seja, uma passagem de calor para quem? Para o nosso líquido, né, em questão. Você aumentou essa temperatura, aumentou o grau de agitação dessas moléculas. Só que quando você faz isso, você também tem uma interação com o quê? Com o nosso querido metal, que é o da colher. Sabemos que o metal, né, ele é um bom condutor. Lembra disso? Então, pensa bem nisso aí, lembra disso antes e sabemos que nós já vimos que para condução, né, o metal ele é maravilhoso. Por quê, Wanderson? Pensa o seguinte, isso é uma questão mais para a parte de química, né? Mas quando a gente pega essa questão do metal, o metal a gente vai perceber que ele tem elétrons livres, né? Mais fácil de se desprender da sua camada de valência. Isso vai fazer com que esses elétrons livres façam melhor esse processo de condução térmica, tá? Agora, vamos voltar. Por que a sua mãe falou, meu filho, não faz com isso não, faz com aquela colherzinha ali que tem haste de madeira? Sabe por quê? Porque sua mamãe, mesmo sem saber os conceitos de química e de física, sua mãe tem uma experiência. E ela sabe que quando ela coloca aquela madeira é um mau condutor. Ou seja, vai fazer com que aquele calor, aquele grau de agitação, não passe para os seus queridos dedos. Beleza? Suave? Então esse é o processo de condução térmica. Então, se a gente for parar para ver, né, a gente sempre tem panela,
Já percebeu que a panela tem aquela haste de borracha, né? Aquele plásticozinho? Já percebeu que uma panela de pressão? Já percebeu que, por exemplo, algumas têm hastes de madeira? Os talheres, a maioria, né, de metais tem uma haste de madeira? Perceberam isso? Sim, simplesmente por isso. Por quê? Para que não possa, né, para que esse calor que vai ser conduzido não passe na sua mão. Beleza? Tranquilo? Outro exemplo também, vocês já viram aquela mágica ou aquela coisa maluca em que o cara coloca várias e várias brasas daquela madeira e de repente ele sai correndo em cima daquela madeira e tu fala, meu irmão, esse maluco perdeu o pé. Ele queimou, perdeu o pé todo. Já viram uma situação dessa? E você se pergunta, cara, como é que esse maluco conseguiu passar e não queimou o pé, já que aquela chama ali, aquela madeira estava em brasa? Gente, então o que acontece? São alguns fatores que vão poder explicar isso aí. Um dos fatores é que simplesmente a madeira, a gente já sabe que essa madeira, mesmo que esteja, né, em brasa, ela é um mau condutor. Isso já seria diferente se você tivesse ali uma situação de ferros em brasa. Tá? Então, o primeiro fator é esse, que a madeira ele é um mau condutor. E o segundo fator é o tempo. Tá? O fator tempo é o seguinte, você vê que o cara passa, né? Alguns passam correndo, outros passam um pouco mais devagar. Ou seja, nesse pouco tempo de contato, ocorre uma condução térmica. Só que devido a esse tempo, né? Uns têm uma durabilidade maior e outros menor. Dependendo desse tempo, a troca de calor entre essa madeira, que é um mau condutor, e o seu pé, né? Ele é um tempo às vezes muito pouco, ou seja, como ele é mau condutor, ele não vai conduzir tão bem o calor, mesmo que esteja em brasa. Tudo bem? Beleza? Um outro exemplo que a gente vai ter também na parte de condução térmica. Já viram muitas vezes isso em documentários ou programas de televisão, em que vocês têm a situação do nosso querido iglu. Lembra do iglu? Sabe o que é o iglu? Iglu, lá na... Glu. Não é esse glu que eu tô falando, não. É iglu mesmo, lá na Antártida, quando você tem em regiões muito frias, em que você tem aquela residência, né? Vamos dizer assim, uma residência dos esquimós, não é? E essa residência aí, ela é feita totalmente de gelo. Por quê, Wanderson? Simples, ela tem um objetivo. Primeiro, né? Wanderson poderia ter feito com madeira. Madeira é um mau condutor, poderia isolar, sim, mas ali não é uma coisa tão comum, né? Ali não é uma coisa tão comum a madeira. Agora, o gelo, sim. O gelo, sim. Por quê? O gelo, além de ser um mau condutor, existe uma outra coisa. Se ele é um mau condutor, no seu interior, ele consegue manter, né, aquela quantidade de calor ali dentro. Claro, de uma forma totalmente isolada? Não totalmente isolada, mas o máximo possível. Então, nesse caso, por o gelo ser um mau condutor também, isso vai ajudar, no caso, no objetivo do iglu, que é, primeiro, dar um abrigo e, segundo, tentar manter a temperatura equilibrada ali dentro. Tudo bem? Beleza? Cadê? Deixa eu ver. Outro exemplo, nós temos materiais porosos e cobertores de lã. Sim. Cobertores de lã também é a mesma coisa. Ou seja, quando você tiver uma situação, tipo, eu tenho um cobertor, o cobertor de lã me deixa com calor, pensa bem antes de falar esse tipo de coisa, tá? Então, se você tem um cobertor de lã e falar assim, nossa, eu vou botar o cobertor de lã porque... Pensa bem, tá? Pensa bem. Então vamos pro próximo. Então vamos assim, vamos pensar da seguinte forma. Vou botar um exemplo aqui. Eu vou deixar lá pra frente, mas já conheço o meu povo, né? Então vamos botar um exemplozinho aqui já para fixar essa ideia da condução, tá? Então, nos dias atuais, o povo que vive no deserto usa roupas de lã branca, parte do seu vestuário, para se proteger do intenso calor, tá? Ou seja, deserto, né? Noite muito frio, de manhã muito quente. Já que a temperatura ambiente pode chegar a 50 graus Celsius durante o dia, para nós brasileiros, né, que utilizamos a lã principalmente no inverno, a atitude desse povo do deserto parece um pouco estranha, equivocada. Claro, né? Contudo, ela pode ser explicada pelo fato. Então vamos lá.
Bom, Alan é um excelente isolante térmico, nós acabamos de ver, né? Agora, impedindo que o calor externo chegue ao corpo das pessoas. E a cor branca absorve toda a luz, evitando que ela aqueça mais as pessoas. Interessante. Errado, mas interessante. Vandos, o que está errado aqui? Primeiro, impedindo que o calor externo chegue aos corpos das pessoas. Tá, tudo bem, aqui tá ok. E a cor branca absorve toda a luz? Não, né? Reflete? Ah, beleza, pode ser, pode ser. Letra B. A lã é naturalmente quente. Num ambiente a 50 graus Celsius, ela contribui para resfriar um pouco o corpo. Não. Vamos ver a outra, A lã é um excelente isolante térmico, acabamos de ver. Impedindo que o calor chegue, né, o calor externo chegue aos corpos das pessoas. E a cor branca reflete toda a luz, diminuindo assim o aquecimento da própria lã. É uma boa alternativa, Vandes. Eu também acho. Vamos ler a D. A lã é naturalmente quente. E o branco é uma cor fria. Esses fatos combinados contribuem para o resfriamento dos corpos daquelas pessoas. Tá, não, né? Então, nossa resposta é letra C. A lã é um excelente isolante térmico, sim. Ela impede que o calor externo chegue aos corpos das pessoas, sim, né? Por quê? Wanderson, isolante. Quando a gente está falando de isolante térmico, ele vai fazer, tá? Isolante térmico, ele vai fazer com que a troca de calor entre o meio externo seja a menor possível, tá? Dizer que impedindo que o calor externo chegue ao corpo das pessoas, então, se a gente tiver uma situação de isolante térmico, né, 100%, que, né, não temos, sim, essa ideia é pedindo que o calor chegue porque é o objetivo, isolante térmico, né, impedindo essa troca de calor. E a cor branca reflete toda a luz, sim, né, nós temos que, normalmente em situação de calor, né, no dia de calor, evita sair de preto. Por que evita sair de preto ou cores escuras? Porque a cor escura, ela absorve. Já as cores mais claras, elas refletem, tá? E diminuem essa troca de calor. Tudo bem? Beleza? Foi? Então agora vamos continuar nossa brincadeira. Então vamos lá, galerinha, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco de fluxo de calor nessa condução térmica, tá? Então, quando a gente está falando de fluxo de calor, a gente está falando o seguinte: de que forma, Wander, esse calor se propaga, tá, em um meio material? Bom, de acordo com o nosso querido, né, e idolatrado Fourier, né, Joseph Fourier, ele fez através de experimentos o seguinte: olha, ele conseguiu observar lá que a temperatura ela vai variar linearmente por toda a barra. Então, não, eu tô pegando uma barra de ferro. Vocês já repararam isso com certeza, tá? Vocês com certeza já repararam isso. De que forma? Você já deve ter visto alguma vez em que um ferro estava sendo aquecido, né? E ele fica com aquela coloração vermelha, já viram? Então, se vocês repararem, né? Essa estrutura de ferro, ela vai ficando vermelha, mas ela não fica vermelha toda de uma vez, né? Ela vai ficando vermelha parte por parte, passando determinado tempo. Não é isso? Então, só que nosso querido Fourier foi lá e falou assim: não, pera aí que eu tenho que ver uma forma. Será que isso é feito de uma forma linearmente? Pum, ele foi lá, fez o experimento e no experimento ele conseguiu, tá? No experimento ele conseguiu comprovar que isso é feito de uma forma linearmente, tá? Então vamos lá. Então quando a gente tem esse fluxo de calor, normalmente não costuma cair essa fórmula, tá, gente? Coloquei por, né, via das dúvidas, mas o que é mais importante é saber que esse fluxo de calor na parte da condução, ele é feito de uma forma linear. Mas por via das dúvidas, coloquei aqui para que a gente possa analisar. Tá? Então, esse símbolozinho aqui, ó, é o nosso querido símbolo de fluxo de calor. Tá? Ele é a quantidade de calor em determinado tempo. Tá? Então, a quantidade de calor que foi cedido em determinado tempo, que isso vai ser igual a essa constante, vezes a área da figura, beleza? Vezes a variação, tá?
variação de temperatura, não confundir com isso, tá? Isso é tempo. Isso aqui já é temperatura. Normalmente a gente bota θ dividido, claro, pelo L. Quem é o nosso L? É o tamanho dessa barra, tá? É o comprimento dessa barra. Beleza? Então essa é a fórmula de fluxo de calor, no caso da condução térmica feita por nosso querido Fourier. Então beleza, agora que a gente falou lá, né, da região do fluxo, né, falamos sobre a nossa querida lei de Fourier, que vai ser na parte de condução térmica. Nada mais justo do que fazer um exercíciozinho, né? Nada mais justo. Então vamos lá. A lei de Fourier, ou a lei da condução térmica, serve para analisar e quantificar o fluxo de calor através de um sólido, né? Ele relaciona esse fluxo de calor com o material com a geometria do corpo em questão e a diferença de temperatura ao qual está sendo submetido. Para aumentar o fluxo de calor de um corpo sem alterar o material, claro, e a diferença de temperatura, beleza. Ou seja, a gente não vai alterar, né, o material, então não vai mexer no K. E a gente também não vai alterar a diferença de temperatura, que é o Δθ. Então a gente vai colocar nosso fluxozinho aqui, ó. Pera aí. Então nosso fluxo vai ser aqui. Vai ser o nosso Kzinho vezes a nossa área vezes Δθ sobre o respectivo L. Foi? Ele quer seguir o seguinte, ele quer aumentar o fluxo de calor, então ele quer que esse valor de fluxo aumente. Então vamos fazer o seguinte, vamos manter a área de seção transversal e aumentar a espessura. Então se eu mantenho, na letra A, eu mantenho a área e aumento a espessura, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo. Ou seja, vamos botar um exemplo aqui, que se aqui embaixo fosse 2L, então se eu tenho algo dividido por, sei lá, 5 e tenho algo dividido por 10, por exemplo, eu tenho algo menor, então no caso eu estou diminuindo o meu fluxo. Na letra B ele fala que aumenta-se a área da seção e aumenta-se a espessura. Então pensa o seguinte, se você aumenta a área em 2 vezes, bota 2 vezes a área sobre 2 vezes o comprimento. Quando você pegar o 2 vezes a área vezes 2 vezes esse comprimento, você simplifica 2 com 2, ou seja, você está mantendo esse fluxo, e não é isso que ele quer. Letra C, ele fala diminuir a área da seção e diminuir a espessura do comprimento. Bom, se você diminui, né, a área, você passa como se você estivesse multiplicando embaixo. Porém, se você também diminui essa expressão, esse mesmo valor passa para cima multiplicando. Então é a mesma coisa da anterior, tá? Ou seja, eu vou manter constante. Na letra D ele fala o seguinte, diminuir a área da seção e aumentar a espessura. Bom, peraí. Se eu diminuo a área, esse valor vai passar para baixo multiplicando e aumento a espessura, ou seja, eu vou diminuir também. Agora, quando eu chego na letra E, ó, aumentar a área da seção, aumentei, e diminuir a espessura, olha que lindo, olha que lindo. Se eu aumento, né, a nossa área, tecnicamente já aumentei esse fluxo. E aí, quando eu diminuo esse comprimento, o que acontece? Esse valor vai ser dividido, ele vai aumentar mais ainda o meu fluxo. Ou seja, para aumentar o meu fluxo, eu preciso da letra E. Foi suave, galerinha? Tranquilidade. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos para a nossa querida convecção. Vamos entender o processo de convecção e algumas coisas vão fazer mais sentido para vocês. Tá, então quando a gente está falando de convecção, a gente está falando de um processo de transferência seguinte. Quando a gente tem, por exemplo, a parada da condução lá que a gente viu condução nos sólidos, não é isso? Quando a gente tem a convecção agora, a gente está falando de um processo de transferência também de calor, só que esse processo de calor é feito por massa de fluidos, tá? Matéria, de um local para outro, tá? Essa movimentação, né, vai causar diferente, ou seja, qual é a grande causa? Primeiro, na convecção a gente vai ter a diferença de temperatura normal para que ocorra essa transferência de calor. Segundo processo, para que a gente tenha isso, a gente vai ter um deslocamento de massa, que esse deslocamento de massa, a gente está falando dessa matéria de fluido, né? Para que tenha um equilíbrio térmico, só que, Wanderson, qual vai ser o maior dos geradores sem ser a temperatura? Vai ser a diferença de densidade, tá? A densidade vai importar muito aqui. Então vamos lá. As partes que têm maior temperatura são menos densas
E as que têm menor temperatura são mais densas. Um exemplo. Você já fez isso com certeza. Chegou naquele dia, tranquilamente, em casa, a sua geladeira, aquele seu freezer potente, bom. O que você fez? Você pegou e abriu o seu freezer. Você reparou que quando você abriu o seu freezer, de repente saía aquela, né, aquela névoazinha linda de dentro do seu freezer e de repente essa névoa desce. Reparou isso? Vou dizer se eu reparei. Né, Larissa? Você reparou, não é? Exatamente. Por que aconteceu isso, Wanderson? Primeiro, teve uma diferença de temperatura, tá? Aquele ar que estava ali dentro, ele estava com uma temperatura baixa. Essa temperatura baixa faz com que ele seja mais denso. Se ele é mais denso, o ar que estava fora, né, estava com uma temperatura maior, que é menos denso. E aí o que acontece? Esse ar mais denso vai e desce. Beleza? Tranquilo? Suave? Então tá. Então, por causa desse comportamento da convecção, os processos de aquecimento por condução devem ser feitos de baixo para cima. Tá? É por isso que as panelas são colocadas sobre o fogo, né, e não abaixo do fogo. Né? Você tem a panela de pressão ou qualquer panela, você coloca a chama onde? Embaixo e não em cima. Por que isso, Wanderson? Não entendi. Não entendeu? Vou te explicar rapidamente. Pensa o seguinte, você colocou uma panela e você botou para aquecer ela por cima. Tudo bem? Aí você colocou para aquecer, mas você já aprendeu que é o seguinte, o que é mais frio, né? O que é menos quente, ele é mais denso. Ou seja, ele fica na parte de baixo. Já na parte de cima vai ser aquele que é menos denso, que é o que tem maior temperatura. Não é isso? Então pensa comigo. Se você está aquecendo por cima e o que é menos denso tem maior temperatura, está em cima, o que vai acontecer? Esse cara que está em cima, ele é menos denso. Se você continuar cedendo calor para ele, aumentando o grau de agitação das moléculas deles, ele continua sendo o quê? Menos denso. Então ele vai ficar em cima. E o cara que está embaixo? Ele é o cara que está mais denso, que tem um grau de agitação das moléculas menor. Ou seja, Wanderson, esse cara vai continuar denso. Se ele continuar denso, ele vai ficar embaixo. Sim. E é isso que você quer? Não. Você quer que todo aquele interior, né, sofra um processo em que você aqueça todo mundo. Mas, Wanderson, se eu vier só por cima, essa parte de baixo, ela não vai se aquecer? Não, não é que não vai se aquecer. Ela vai se aquecer. Só que essa interação vai demorar mais do que se eu esquentar por baixo. Se você esquenta por baixo, o que vai acontecer? A parte menos densa está em cima e a parte mais densa está embaixo. Aí você faz o quê? Você cede calor por condução. Cedeu calor, cedeu calor, cedeu calor. Essa parte menos densa vai tendo um grau de agitação das moléculas aumentado. Esse aumento de grau de agitação das moléculas vai fazer com que ele fique menos denso, né? Ou seja, menos denso, ele vai subir. E a que estava em cima, que tinha sua densidade, vai descer. Só que quando chegar embaixo com esse contato com a condução, ele vai fazer o que novamente? Ele vai agitar suas moléculas, vai aumentar o grau de agitação, vai aumentar a sua temperatura, vai ficar menos denso. Se ele está menos denso, ele sobe. E o que está em cima desce. E aí fica esse processo até que chega um momento que tem um equilíbrio térmico. Ou seja, esse fluxo eu consegui fazer com que todo o interior da minha panela, todo o líquido que esteja ali dentro, consiga manter essa temperatura constante. Tá? Se você fizer pelo processo inverso, na parte de cima, você vai até conseguir isso, mas isso vai demorar muito mais. Beleza? Tranquilidade? Então, falando aqui sobre algumas curiosidades da convecção que você já deve ter visto convecção, só que você nunca deve, talvez não tenha associado ao processo de convecção. Bem simples, por exemplo, você tem na sua casa com certeza um ar-condicionado. Já reparou que o seu ar-condicionado ele fica na parte de cima, né, quando ele é instalado? Você já viu um ar-condicionado instalado na parte de baixo? Tá, eu sei, na internet, você já viu zoando, tá. Beleza. Não é o correto, claro, obviamente não é o correto. Mas o ar-condicionado ele tem que ser instalado em cima. Por quê, Wanderson?
Acabei de explicar para você, pelo processo de convecção. Aquele ar que sai dali, ele sai o quê? Denso. O ar que está no interior, no caso, vamos analisar um quarto. Quando você tem esse quarto, o que você tem? Você tem, né, um grau de agitação maior do que o grau de agitação que vem do seu ar-condicionado. Ou seja, lá o ar vem denso, aqui o ar ele tá o quê? Menos denso. E aí faz o seguinte, aquele ar vem e desce. Não é isso? Ele desce. Ele entra em interação com o ar quente que está aqui, né? E aí faz o quê? Esse ar quente que estava aqui, como ele é denso, ele vai para cima. Nesse processo que ele vai para cima, ele entra em contato com o ar que sai do ar-condicionado. Tudo bem? E aí ele faz o quê? Ele resfria. Se ele resfria, o que acontece com o grau de agitação da molécula dele? Diminui. Se o grau de agitação da molécula dele diminui, ele fica o quê? Mais denso. Se ele fica mais denso, ele faz o quê? Ele desce. E aí ele tem contato com parte do ar quente que está aqui. Ele tem esse contato, essa interação. Isso vai fazer com que ele fique o quê, Wanderson? Menos denso. Depois ele sobe. E ele fica fazendo esse fluxo, até que ocorre o equilíbrio térmico dentro do seu quarto. E o seu quarto fica geladinho, friozinho, maravilhoso para você dar aquela dormida e ver seu filme em qualquer lugar. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, se vocês repararem, também tem um processo da geladeira, né? Por exemplo, a geladeira é feita de prateleiras vazadas. Já perceberam isso? Para quê? Para não impedir a convecção ocorra dentro da geladeira. É para isso que acontece. Então, por exemplo, se vocês repararem, onde é que fica a gaveta de legumes e verduras? Já repararam que ela fica embaixo? Já repararam que ela não é vazada como as outras, ela é fechada? Por quê? Porque lá esses alimentos, eles não precisam de um fluxo tão grande de quê? Processo de convecção? Exatamente, Ritiane, isso aí. Tá prestando atenção, gostei. Exatamente. Ou seja, ele não precisa de uma troca muito grande de calor. Ele não precisa, tá? Então por isso que ele fica naquele lugarzinho ali embaixo, reservado, tá? Em que não é uma prateleira que é uma prateleira vazada, tá? Por quê? Porque ele não precisa de muito fluxo para se manter ali, tá? Se você tem uma variação muito grande, às vezes, de temperatura, você pode estragar esse alimento. Ali não. Ali você mantém o máximo possível. E o que acontece, Wanderson? Ali é a parte de baixo. O ar denso tá onde? Na parte de baixo. Que é o ar geladinho, fresquinho. Que é o que fica mantendo ele ali. Beleza? Tranquilo? Então, se perguntarem vocês em relação ao porquê que as prateleiras são vazadas, é por esse simples motivo. É porque simplesmente eu preciso que a convecção ocorra dentro da geladeira e resfrie todo o interior da minha geladeira. Belezura? Suave na nave? Ah, Wanderson, eu tenho uma pergunta. Boa pergunta, Heitor. Boa pergunta. Eu não sei nem qual é a pergunta, mas pergunta aí que eu sei que é boa. Por que o aquecedor fica embaixo? É porque... entendi. Isso, Heitor. Exatamente. Exatamente. O aquecedor ele fica embaixo por quê? Porque esse ar que vai sair do aquecedor ali, aquela coisa maravilhosa, quentinha, ele é menos denso. E aí, tá naquela situação que tem frio, então o ar que tá em cima, ele tá mais denso, né? Menos denso. E aí, ó, ele vem, entra em contato, esse ar que tá denso, fica menos denso, sobe. Depois ele faz o mesmo processo. Wanderson, é quase o mesmo processo do ar-condicionado, só que o ar-condicionado fica em cima e o aquecedor embaixo. Sacou? É exatamente isso. Beleza? Fala, Daiane. Não, Wanderson, que eu tenho uma mania feia. Não, você tem mania de quê, Daiane? Fala. Em dia que... Sério? Faz sentido, claro. Em dia que tá calor, aí você... entendi. O dia que tá calor, você... fica deitado ali no chão, gosta de ficar deitado no chão ali da vovó, né? Porque ali fica mais geladinho. Entendi. Sim, faz sentido, claro. O ar mais denso é um ar mais fresco
Isso, aí você... Isso, tá vendo, rapaziada? Aí, ó, coisas que acontecem no dia a dia. A Daiane acabou de expor pra gente aí, ó. Entenderam? Fazendo sentido? Beleza? Tranquilo? Então vamos pra próxima. Então agora, gente, já que a gente tá falando de convecção, justíssimo, nós falarmos agora de quê? Brisa marítima e brisa terrestre. Isso cai, isso cai. Isso pode pegar lá a questãozinha que vai cair. Pode escolher vestibular que for que vai cair, tá? Processo de convecção é brisa marítima, tá? E o outro que a gente vai falar de radiação mais pra frente. E aí vocês vão ver uma outra coisa que também cai muito. Mas brisa marítima e brisa terrestre. Precisa entender, Wanderson? É bem tranquilo. Gente, seguinte, dois fatores são importantíssimos aqui. Primeiro, calor específico entre areia e água. Tá? Calor específico nós já vimos nas outras aulas o que era o calor específico. Era a quantidade de calor necessária, né, para que se elevasse em 1 grau a temperatura dessa substância em si. Nós já vimos que quando a gente chega de manhã na praia, por volta de 10 horas, por aí, a areia tá quente, mas chega na água, a água não tá. Então por quê? Calores específicos diferentes. Ou seja, para que eu aqueça uma porção de areia, eu preciso de menos calor do que o que eu preciso para a água, tá? Beleza? Então, ó, brisa marítima e brisa terrestre. Onde que acontece a brisa marítima e onde que acontece a brisa terrestre? Então, brisa marítima é durante o dia, tá? Então, pensa o seguinte, na parte da praia nós temos areia, como já falei, 10 horas da manhã, aquela areia tá quente. Se essa areia tá quente, ela tem, né, um ar ali, um fluido muito quente ali surgindo. Vocês já repararam isso com certeza? Às vezes você está chegando de manhã 10 horas, meio-dia, e aí você chega perto do asfalto. Já viram aquela chama subindo, aquela coisa, aquela quantidade de calor maravilhosa? Já viram aquele carro maravilhoso? Quando você chega naquele carro que você olha assim, ó, aquele reflexozinho, chega a estar aquelas ondinhas bonitinhas? É exatamente isso que acontece na mesma situação da praia. Tudo bem? Então, ó, durante o dia, esse ar acima está mais quente do que o da água. E aí faz-se o quê, Wanderson? Se ele está mais quente, ele é menos denso. Se ele é menos denso, ele sobe. E aí ele vai, tranquilamente, chega em contato com o ar que está sobre o ar do mar. E aí, quando ele tem esse contato, o que faz com o grau de agitação das suas moléculas? Diminui. E se diminui, aumenta o quê? A densidade. Se aumenta a densidade, ele faz o quê? Vem para baixo. E aí vem, faz esse fluxo, né, que nós já sabemos que a nossa convecção vai fazendo. Esse processo nós chamamos de brisa marítima, tá? Então, ó, ele acaba criando um vácuo que deve ser preenchido e assim o ar que está acima da água ocupa o seu lugar. Vai fazendo isso, tá? Então, no processo da manhã, nós temos areia mais quente, água mais fria. Ou seja, brisa marítima. Tá? Você vai ver que o ar vem do mar para cá, tá? Ou seja, para a terra. O que já acontece diferente à noite. Wanderson, o que vai acontecer à noite? É simples, o processo inverso. Você vem, né? Você tem lá a sua areia ela tá mais fria, ou seja, menos quente em relação ao da água. Então o que vai acontecer? Você tem essa temperatura mais fria, né? Ou seja, mais densa, e aí ela vai. Só que quando chega em relação da água, o que vai acontecer, Wanderson? Quando você chega em relação da água, a água vai estar com um grau de agitação maior, ou seja, temperatura maior. Se ela está com um grau de agitação maior, vai fazer com que vai ter uma interação, essa interação vai fazer com que a temperatura aumente. Se essa temperatura aumenta, o que vai acontecer? Esse ar fica menos denso e aí ele sobe, tá? E aí ele volta novamente, tem esse fluxo, né, com relação a terra e mar, só que esse processo a gente vai chamar de brisa terrestre. Então quando a gente tem brisa marítima, né, a gente tem na parte da manhã, por que brisa marítima, Wanderson? Porque vem uma brisa do mar em direção à terra. Já à noite não, a gente tem uma brisa terrestre, porque a gente tem um ar saindo da terra e indo em direção ao mar. Beleza? Vocês já repararam isso? Às vezes vocês estão na praia, 2, 3 horas da tarde, bonitona, tal, sol bonito, mas de repente vem aquele vento, vai dizer que nunca aconteceu,
teve que correr atrás do guarda-chuva. Ou seja, uma brisa marítima. Belezura? Então agora vamos fazer nosso exemplo 3. Então nosso exemplo 3 agora é o seguinte. Em certos dias de inverno, é comum acontecer um fenômeno físico chamado inversão térmica. Geografia, eu vi muito falar dessa inversão térmica. Hoje eu entendo, agora eu fico tranquilo, mas na época eu passei mal. Ou seja, que faz aumentar a concentração de poluentes no ar que a população respira, causando doenças respiratórias, principalmente em crianças e idosos. Hoje em dia eu consigo entender inversão térmica. Como é que pode, né? No ensino médio eu olhava isso aqui e falava, caraca, isso é muito difícil. Gente, era tão simples. Então vamos lá. Letra A. Densidade das camadas superiores do ar atmosférico é maior que a densidade da camada inferior? Tem até a ver com densidade. Mas quando eu falo da densidade das camadas superiores do ar atmosférico que é maior que a densidade da camada inferior, a gente está falando do ar atmosférico ali. Vamos dar uma olhada no restante, ver se alguma se encaixa mais? Eu não tenho muita certeza disso aqui, não. A temperatura das camadas inferiores do ar atmosférico é igual à temperatura das camadas superiores. Bom, se é igual, não vou ter processo de inversão nenhum, porque se é igual, mantém-se constante, está todo mundo feliz. Letra C. A temperatura das camadas superiores do ar atmosférico é maior do que a temperatura das camadas inferiores. Então, se há uma diferença de temperatura, há diferença de densidade. Se há diferença de densidade, há um fluxozinho desses fluidos. Se há um fluxo desses fluidos, pode ser que seja essa. Pode ser. Bom, a temperatura das camadas superiores do ar atmosférico é menor que a temperatura das camadas inferiores. Tá. Tudo bem. Então, se a temperatura da camada superior é menor, né, e da temperatura das camadas, no caso, inferiores, então vamos pensar o seguinte. Quando eu falo que a temperatura das camadas, né, superiores do ar é maior do que a temperatura da camada inferior, então, Wanderson, por que, né, por exemplo, a densidade das camadas superior é maior do que a densidade da camada inferior? Porque a gente precisa ter aqui. Primeiro a gente precisa saber o que é o processo de inversão térmica. O processo de inversão térmica é o seguinte, ele está ligado à emissão de poluentes no ar, tá? Então vai emitindo poluente, só que acontece, essa emissão de poluente, esse poluente ao invés de sair, ele fica retido, né? Ele fica retido aqui. Então por que isso acontece, Wanderson? Pelo seguinte, quando a gente tem temperatura das camadas, né, o pensamento que a gente teria é o seguinte, a temperatura das camadas superiores do ar atmosférico é menor do que a temperatura das camadas inferiores. Se isso fosse verdade, o que aconteceria? Esse poluente, né, ele teria uma temperatura menor, logo ele seria mais denso, e aí faria o quê? Faria esse processo de inversão térmica, tá? Aconteceria isso. Só que na verdade não acontece isso. Por quê? Porque as temperaturas na camada superior do ar atmosférico, ela é maior do que essa quantidade, no caso essa temperatura, né, do que o de baixo. Então é o seguinte, o menos denso está em cima e o mais denso está embaixo. Tá entendendo? Então o mais denso está embaixo, que são esses poluentes. Então, de acordo com a nossa parte de inversão térmica, peraí, o mais denso está embaixo, o menos denso está em cima, para que eu vou fazer o processo de inversão térmica? Conseguiram pegar a sacada? Então por isso que acontece, quando você joga esses poluentes, esse processo de inversão térmica é que o quê? Esses poluentes, eles ficam, né, no caso, na cidade, eles ficam abaixo desse ar atmosférico. Por quê? Porque eles são mais densos, o ar que está acima, ele tem uma temperatura maior, então ele é menos denso, tá? E se ele é menos denso, ele está na parte de cima, ele está tranquilo. O que é mais denso, está abaixo, então está tranquilo. Só que não ocorre o processo não ocorre o processo de convecção e esse ar fica, né, esse poluente, ele fica aqui alojado e isso dificulta as pessoas que
ou emitiram, tá? E quando a gente fala que a densidade das camadas superiores do ar atmosférico é maior que a densidade das camadas inferiores, isso na verdade estaria errado. A gente poderia até falar um pouco de densidade? Sim, Vanos, mas aqui nesse caso o fator determinante a gente vai trabalhar com a parte de temperatura, porque é a temperatura que vai determinar essa densidade. E mesmo assim, essa questão da densidade do ar atmosférico, né, ser maior, se ele fosse maior ele estaria embaixo e da camada inferior estaria em cima. Tá ok? Beleza? Então essa foi a primeira parte, eu falei um pouco de condução, falei um pouco de convecção, tá? Já fiz bastante associação, fiz alguns exercícios. E agora na parte 2 eu vou falar já de irradiação. Beleza? Vou falar um pouco de efeito estufa e aí vai ficar show de bola. Valeu, rapaziada. Então é só aguardar a próxima aula que já tô chegando.